Por que que o nosso ataque não funciona? Coloquei o Mateuzinho aí, mas é só porque eu precisava de alguma foto relacionada ao jogo contra o Guarani, né? E lá nas fotos oficiais do América, essa do Mateuzinho eu achei que encaixaria bem aqui. Mas não necessariamente a crítica é só a contratação do Mateuzinho, não. Acho que faz parte, tá? Acho que faz parte. Mas por que que o nosso ataque não funciona? Eu acho que esse é um debate que tem que acontecer. Eu vi algumas matérias na imprensa essa semana falando que o América tá treinando finalização. Eu ouvi alguns torcedores americanos lá no jogo, e mesmo saindo do jogo, bravos e falando, esse time não treina finalização, tem que treinar finalização dia e noite. E aí, pra mim, a análise é um pouco mais profunda que isso, sabe? Pra mim, o buraco é um pouco mais embaixo que isso. Eu não entendo que o nosso ataque não funciona por causa de falta de treinamento. Não. Se fosse esse o problema, seria mais fácil de resolver. Eu não entendo que o nosso ataque não funciona, e quando eu digo não funciona, isso já vem de 2, 3, 4, 5 anos, né? O América é um time que cria muito, mas finaliza muito mal. Nós precisamos de muito mais criações de jogadas para que isso seja efetivado em gol do que outras equipes. Existem estatísticas para isso, né? De finalizações, quantas finalizações são necessárias para gerar um gol. E o América é sempre muito mal. Nos últimos anos, nosso desempenho é muito ruim nessa estatística, porque a gente precisa finalizar demais para conseguir fazer um gol. Os gols são sempre muito sofridos, né? Para que o América consiga fazer um gol em uma partida, a gente tem que ter um volume gigantesco, muito maior que os adversários. Então, o nosso ataque não funciona, para mim, por um problema sistemático de contratação, por um conceito de contratação de jogadores ofensivos que o América tem que não entra na minha cabeça, por uma forma de montagem de elenco ofensivo que para mim não faz sentido. Nós contratamos dia sim, dia também, jogadores ofensivos que não têm por característica uma alta participação em gols e assistências. E aí nós montamos um elenco ofensivo com 8, 9, 10, 12 jogadores ofensivos com números baixos de assistência e de gols, e ainda queremos que isso dê certo. Normalmente não dá. Normalmente não dá, e dificilmente vai dar daqui pra frente se a gente não perceber que essa forma de montar elenco ofensivo não tá funcionando. E aí a gente pode botar esses caras pra treinar finalização dia e noite, 24 horas por dia. Se a gente pegar desde agora, dia 27, domingo, 8h30 da manhã, e colocar esses caras pra treinar finalização até 15 minutos antes do jogo contra o Guarani, dificilmente vai adiantar. Porque eles não são jogadores de excelência em assistência e finalização. Eles não têm isso por característica. Porque o América não privilegia isso ao contratar atacantes, ao contratar homens do meio pra frente. Então a chance disso não funcionar é muito grande. Eu bato nessa tecla tem muito tempo. Não é uma questão de treinamento, não adianta. Ou melhor, vai adiantar pouco. É claro que treinar ajuda um pouquinho. Botar esses caras pra treinar vai ajudar um pouquinho, lógico que vai. Mas não é isso que vai fazer com que o América tenha desempenho ofensivo de qualidade. Nós só vamos voltar a ver um América com excelência ofensiva quando a nossa forma de contratar, quando o nosso conceito de contratação ofensiva for diferente. Nós trouxemos um Mateuzinho, que tá aí na foto, que em 14 jogos, se eu não me engano, na Liga de Israel, vou repetir, ele fez 14 jogos, fez um gol, e se eu não tô enganado, nenhuma assistência. Nós trouxemos Ian Sassi, que no Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Coritiba fez 18 jogos, não fez nenhum gol e nenhuma assistência.
é um atacante. Nós temos o Felipe Azevedo, que é um atacante, que por sinal é um cara que eu admiro, é um batalhador dentro de campo, tem suas funções táticas sempre muito bem executadas, mas não é um cara que participa de gols e assistências com frequência. Aliás, na maioria das vezes o Felipe Azevedo é elogiado pela sua função defensiva tática do que pela sua função ofensiva. Nós trouxemos recentemente o Ribamar, que é um atacante reconhecido por perder gols e não por fazer gols. Então, assim, eu ficaria aqui meia hora citando, nos últimos 5 anos, as contratações ofensivas que o América faz de jogadores que não têm afinidade com o gol. Jogadores ofensivos que não têm afinidade com o gol. E a gente insistentemente continua contratando esses caras, montando elencos ofensivos com 8, 9, 10 caras que não têm afinidade com o gol. E aí na hora que chegam as partidas difíceis, isso aí fica muito mais evidente. Nós tínhamos em campo um Mateuzinho, que não é um jogador de entrega de gols e assistências com frequência. Respeito o carinho que a maioria da torcida tem por ele. Respeito o folclore que se criou em cima dele. Mas repito, se ao invés do Mateuzinho, se a gente tivesse contratado o Joaquim, que jogou 14 jogos na Liga de Israel e não fez absolutamente nada, estaria todo mundo criticando. Mas como o Mateuzinho tem essa ligação emocional com a torcida, a gente tem uma paciência enorme. E torço para que se dê bem, torço muito para que se dê bem. Mas que a nossa forma de contratar não tá funcionando, não tá. Do nosso elenco atual, o único jogador que tem afinidade com o gol é o Wellington Paulista, que já tá com 38 anos e que não tá conseguindo se encaixar na forma de jogar desse time, que também é um ponto de preocupação. O nosso único cara que tem poder de fogo para transformar bolas finalizáveis em gol não tá conseguindo se encontrar com os companheiros. Assistindo lá o jogo do Independência, dá pra ver nitidamente várias jogadas em que o Wellington Paulista chega na área e dá aquele passinho pra trás pra enganar o defensor e pra se descolar do defensor e receber essa bola um pouquinho atrás pra finalizar. O nosso lateral ou o nosso ponta cruza fechando lá perto do defensor. E aí o Wellington Paulista não chega. Quando o Wellington Paulista chega para fechar lutando com o defensor, para ganhar essa bola de cabeça pelo alto, para disputar mesmo ali na disputa física com o defensor, aí o nosso lateral ou ponta cruza essa bola mais atrás. Essa dinâmica ali de movimentação, que é sempre muito importante, né? Entre o atacante e quem vai lançar para o atacante, no América ela não tá funcionando quase que hora nenhuma. A gente cruza muito mais bola na área pro Mateuzinho tentar cabecear do que pro Wellington Paulista. Então tá muito errado. Queria falar um pouco mais sobre isso por causa disso, porque eu tô vendo muita gente defendendo a tese de que é falta de treinamento, de que nossos jogadores chegaram despreparados, meio que colocando a culpa nos atletas. E pra mim essa culpa não é tanto deles, não. Eles estão fazendo o que eles sempre fizeram na carreira inteira. A maioria ali tá simplesmente fazendo o que fez a carreira inteira, que é ter números baixíssimos de gols e assistências. O Mateuzinho tá fazendo o que ele fez a carreira inteira, que é ser um jogador que finaliza quase que como um juvenil na maioria das vezes. Mateuzinho furou uma bola dentro da grande área. Uma bola fácil de finalização, fácil. Então, ou a gente muda a nossa forma de contratar, e não é a falta de dinheiro que faz o América contratar assim não, tá? Na maioria das vezes vem depois a diretoria defendendo a tese de que a gente não tem dinheiro para contratar jogadores melhores ofensivos. Mentira. Com uma boa dose de criatividade dá pra ter um resultado melhor no mercado. O negócio é que a gente normalmente vai na tentativa mais fácil e a gente quer juntar um caminhão de atacantes aqui que normalmente não fazem gols em suas equipes e acha que aqui eles vão fazer. É difícil. Torço muito para que a gente tenha uma noite iluminada lá contra o Guarani, que a bola finalmente entre, mas se entrar é um ponto fora da curva. Essa que tem que ser a análise.
Eu torço demais para que chegue lá e o Mateuzinho faça 2 gols, o Felipe Azevedo faça mais 2, o Wellington Paulista faça mais 2 e o América faça o jogo da sua vida. Torço muito. Mas isso seria fora da curva. Isso seria contrariar a política de contratação ofensiva do América. A forma como a gente contrata, a gente não tá montando o time para ser eficiente ofensivamente, não. Não mesmo. Os nossos elencos não são montados para isso, por isso que para mim não é surpresa quando o ataque não funciona. Aliás, seguindo a forma como o América contrata opções ofensivas, o normal é que o ataque não funciona. O normal é a gente assistir partidas parecidas com o que foi na quarta-feira. A nossa direção contrata ofensivamente jogadores que invariavelmente terão apresentações como essa de quarta-feira. Apresentações em que o América domina a partida, mas não consegue transformar isso em gols.